Então vamos lá, já tem muita gente entrando aí para respeitar o horário de quem já entrou. Vamos começar a falar um pouquinho aqui para vocês sobre o que é que vem de perspectiva terapêutica, de o que é que vem no futuro aí no tratamento da esclerose lateral amiotrófica, que todos vocês que são da comunidade da procura já conhecem muito bem, que ela é uma doença degenerativa que afeta os motoneurônios, os neurônios motores, cuja função é o controle da força muscular, o controle final motor dos músculos na periferia, né? E na ela acontece a degeneração tanto dos neurônios motores superiores, né? Ou o primeiro neurônio motor, que está no córtex cerebral, quanto também acontece simultaneamente a degeneração, a morte dos neurônios motores inferiores, ou neurônio motor periférico, que está na medula espinhal, que se conecta diretamente com o músculo, né? Acontece que durante muito tempo a gente não teve nenhum tratamento que efetivamente bloqueasse a evolução da doença, estagnasse a progressão dessa doença, que a gente sabe que é invariavelmente progressiva e leva a atrofia e fraqueza muscular irreversível, né? E afeta todos os músculos do corpo, inclusive fulminando com o envolvimento da musculatura ventilatória, musculatura da caixa torácica, que é responsável pela ventilação, uma função importante aí do sistema respiratório, e esse comprometimento da ventilação da musculatura torácica é o que leva à mortalidade na doença, né? Que aí é rapidamente progressivo. Em meses, a 1 ou 2 anos, o paciente, em algumas vezes, progride com envolvimento ventilatório. Então, nenhuma droga até o momento tinha sido capaz de efetivamente bloquear essa evolução fulminante da doença, né? E se espera até hoje de uma terapia que bloqueie a progressão da doença, que traga uma melhora da força muscular e que bloqueie a progressão desse envolvimento respiratório e efetivamente os pacientes melhorem, parem de piorar na doença e melhorem a parte respiratória também, além da força muscular. E a perspectiva terapêutica, a grande esperança está nas terapias que estão se desenvolvendo para as formas genéticas da ELA. A gente sabe que só 10% das ELA, da esclerose lateral amiotrófica, são de causas genéticas conhecidas. Ou seja, de 100 pacientes com ela, somente 10 eu vou encontrar uma forma genética, uma forma familiar, que tem um gene que passou de geração para geração e foi se manifestar naquele paciente, ou já tinha se manifestado em outros pacientes e não tinha tido diagnóstico, né? Então, as formas hereditárias são 10%. Dessas formas, as mais famosas, que a primeira que foi descrita, né, a mutação da SOD1, ou SOD1, que é uma proteína relacionada ao estresse oxidativo. E a mutação nessa SOD1, né, na SOD1, ela leva a uma hiperfunção do gene, uma hiperfunção da proteína. A proteína está extremamente ativada. E isso leva a um aumento do estresse oxidativo, com consequente lesão dos neurônios motores e perda progressiva deles. Depois que descobriram a mutação na SOD1, passaram a descobrir outras formas genéticas de doença do neurônio motor, e mais recentemente tivemos duas... o Jorge falou aqui que está a aguardar. Então, a partir do momento que descreveram a mutação na SOD1, passaram a descrever diversas outros genes e mais recentemente, nas últimas décadas, tiveram duas grandes descobertas
Também uma delas foi o entendimento de que uma grande parte dos pacientes com ela genética, na verdade, tinha um tipo de mutação muito complexa que até então não se conhecia, que chama-se expansão no C9orf72, ou seja, é uma expansão complexa do DNA numa região que não especificamente codifica uma proteína, mas que leva a uma hiperfunção e a produção de produtos tóxicos a partir do DNA, a partir dessa expansão. Então, você leva esses produtos tóxicos dessa expansão do C9orf72 leva à morte neuronal. E mais recentemente a gente descobriu que naquelas outros 90% dos pacientes que não são uma forma genética determinada, eles têm alguns fatores de risco que a gente já sabe, né, que estão relacionados a um aumento do risco para ela, e descobriram que um gene chamado ataxina 2, ele sofre uma pré-mutação. Esse gene, esse ataxina 2, é responsável por causar uma outra doença, uma ataxia espinocerebelar, quando ele está mutado. Mas quando ele sofre uma pré-mutação, que não causa a ataxia espinocerebelar, mas é uma pré-mutação, ele leva a uma predisposição a esses pacientes desenvolverem esclerose lateral amiotrófica ou uma doença correlacionada aí que chama demência frontotemporal. Então tem esses 3 marcos aí. Por que eu estou falando desses 3 marcos? Porque a partir deles nós vamos conversar sobre as perspectivas terapêuticas que estão se abrindo aí no mundo do tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Então tem a já conhecida mutação da SOD1, da superóxido desmutase, relacionada à forma genética. Tem a mutação do C9orf72, também descrita mais recente, também relacionada a formas familiares genéticas da ELA. E mais recentemente essa descoberta dessa pré-mutação da ataxina 2, que leva a um risco maior de desenvolvimento de esclerose lateral amiotrófica. A partir desse contexto, agora eu posso explicar para vocês. Obrigado aí, Cris, pelo oi, tudo bom? E aí, obrigada, Jorge, por ter corrigido a posição da tela. Então, a partir do conhecimento desses três enfoques aí genéticos, a gente vai falar sobre as perspectivas reais. A que está mais próxima de todas é o tratamento efetivo da ZELA genética por mutação na SOD1, por mutação na superóxido desmutase. A partir do momento que se conheceu a função gênica e a localização do gene da superóxido desmutase e se conheceu a sequência de nucleotídeos e se percebeu que ela relacionada a SOD1, o que ocorre é uma hiperativação, hiperexpressão dessa proteína que leva a um aumento do estresse oxidativo, se desenvolveu uma droga que chama oligonucleotídeo, e essa droga é uma sequência de DNA semelhante e complementar à sequência da proteína que é produzida, né, da SOD1, e de maneira que silencia ela. O mecanismo de ação é um pouco complexo, envolve muito biologia molecular, mas na verdade esse oligonucleotídeo nada mais é do que uma sequenciazinha de nucleotídeo, ou seja, daquele código que está contido no DNA, que silencia a expressão gênica. É um oligonucleotídeo semelhante ao nusinercena, que já é usado hoje no Brasil e em todo o mundo para o tratamento da atrofia muscular espinhal. Os oligonucleotídeos eles podem ativar um gene ou podem desligar um gene, dependendo do lugar exato onde ele age. Então, foi desenvolvido esse oligonucleotídeo, que algumas pessoas chamam por ASO, antisense oligonucleotide, e esse oligonucleotídeo ele tem uma ação de inibir a hiperexpressão da SOD1 e assim anula a função da proteína mutada. Você para a fisiopatologia básica da doença, ou seja, para a morte neuronal.
A expectativa é que efetivamente esse tratamento funcione. É um tratamento que está em estudo, que já está em estudo em humano, de uso intratecal, né? São feitas aplicações na coluna, através de injeções intratecais, semelhante ao Nusinersen, e se espere que efetivamente ele funcione, estagnando a doença, parando a progressão de uma vez, né? E talvez até trazendo alguma melhora. Em alguns pacientes é muito difícil. Desculpa, aqui caiu. Em alguns pacientes é muito difícil a gente perceber essa melhora ou se a doença estagnou. Vocês sabem que alguns pacientes com ela, ele tem uma progressão muito lenta. Então, alguns pacientes que estão nos estudos aí da SOD1, eles têm uma ELA de forma de progressão lenta. Então, é difícil você avaliar a progressão da doença e se realmente a medicação estabilizou a doença desses pacientes que têm progressão lenta. O que esses estudos estão procurando agora são pacientes que têm uma progressão rápida, no qual eles veem que a doença tinha uma progressão rápida, que você consegue avaliar pior em poucos meses, e aí sim avaliar a efetividade do medicamento que está sendo usado. Eu vou anotando aqui as dúvidas e quando eu terminar a explanação a gente responde as perguntas. Então é isso. A SOD1 é uma mutação que já em breve vai ter um tratamento efetivo na forma do oligonucleotídeo, que é um tratamento contínuo que tem que ser dado várias manutenções, pois a ação dele é enquanto você administra o medicamento. Acredito que é a maior perspectiva aí. E existe outra perspectiva, que seria uma espécie de terapia gênica guiada para SOD1. Fizeram uma espécie de gene que produz um microRNA. Um microRNA é um pedacinho de RNA que também consegue silenciar um gene que está expressando, que está funcionando de forma defeituosa. Então, foi o que eles fizeram? Um vírus com um gene dentro do vírus, e esse gene ele vai codificar, ele vai produzir um microRNA, e esse microRNA vai silenciar, vai inibir a produção do gene da SOD1. Essa é outra terapia que também está em estudo, é uma terapia gênica, é uma terapia que vai começar estudos em humanos, né, e que a gente espera que numa dose única, diferente do uso do ASO, diferente do uso do oligonucleotídeo, que você não cura a doença em maneira definitiva com a dose, você precisa fazer administrações repetidas da droga. Aqui com a terapia gênica, em teoria, se você coloca um gene em todo o organismo e esse gene passa a fazer a função dele, você praticamente cura a doença com uma única dose. Então a ideia é que essa terapia gênica, ela também guiada para inibir a SOD1, ela seja uma espécie de cura. Então a SOD1 vai ser a primeira forma de ela, né, genética, que efetivamente a gente vai ter tratamento disponível, e provavelmente vão ser 2 tratamentos disponíveis. A gente não sabe ainda a nível de segurança e nem de eficácia o quanto que essas drogas vão ser, mas a gente vai ter, por um lado, o oligonucleotídeo antisense, né, guiado para inibir a função da SOD1, e por outro lado a gente vai ter a terapia gênica, que vai produzir um microRNA que vai inibir a função da SOD1. Então nós temos esses 2 pilares aí que com certeza logo vão estar no mercado, e vai ser a primeira forma de ela tratável que vai efetivamente, a gente vai conseguir efetivamente estagnar a progressão da doença, vai ser com essas terapias aí. Mas uma coisa que é temerosa e que eu tenho visto com outros medicamentos da área da neurologia que estão aparecendo, principalmente para doenças genéticas, é o preço das medicações, né? A tendência dessas medicações é serem medicações muito caras, que a maioria dos pacientes conseguem judicializando inicialmente, né? Então é uma coisa que eu temo que essas terapias sejam aprovadas,
mas não estejam facilmente disponíveis por conta do alto custo que elas vão representar para os pacientes comprarem. Então eu falei da SOD1, que provavelmente é a primeira forma de ELA que a gente vai ter um tratamento efetivo, mas eu falei lá no começo da expansão da C9orf72 e da pré-mutação que leva a uma predisposição para ela, essa pré-mutação na ataxina 2, isso para formas esporádicas para os outros 90% de ela que não são genéticas. Falando da C9orf72, que a gente sabe hoje em dia que é outra forma de ela genética, mais comum mesmo até do que a SOD1, da mesma maneira que desenvolveram um oligonucleotídeo, para SOD1, desenvolveram um oligonucleotídeo que silencia também a função do C9orf72 e assim você para a produção dos produtos tóxicos que levam à morte neuronal nas ELA de forma hereditária por mutação, por expansão do C9orf72. Esse oligonucleotídeo vai funcionar aí semelhante ao oligonucleotídeo, o ASO, para SOD1, de administração intratecal, contínua, várias punções lombares repetitivas. Você, para manter a função do remédio, você tem que manter a administração, e aí o esquema terapêutico está sendo definido no estudo, a dose, quantas aplicações vão ser, o intervalo, e assim vai. Se espera que, da mesma maneira que o oligonucleotídeo para SOD1 funcione para as formas genéticas ligadas a SOD1, o oligonucleotídeo para inibir a função do C9orf72 também funcione para essas formas genéticas. Mas vão ser terapias guiadas para formas genéticas comprovadas, né? Então, o paciente comprovadamente vai ter que ter a mutação identificada no exame de DNA, seja um exoma ou seja um exame específico que a gente procura essa expansão do C9orf72. E por fim, para os outros 90% de pacientes que não têm uma forma genética conhecida, um gene determinante causando a doença, que são a maioria dos nossos pacientes, mas se sabe que uma parte deles hoje em dia tem essa predisposição genética, essa pré-mutação no gene da ataxina 2, e essa pré-mutação leva a um maior risco de esclerose lateral amiotrófica e de demência frontotemporal. Então, o que se pode fazer, e o que se está vendo também, é um oligonucleotídeo para silenciar essa pré-mutação na ataxina 2, ou da mesma maneira que fizeram a terapia gênica para SOD1, para silenciar o gene da SOD1, fizeram uma terapia, é possível já teoricamente, e está em processo de estudo básico, a produção de uma terapia gênica, que um gene que produza um microRNA e esse microRNA silencie a manifestação, a expressão dessa pré-mutação na ataxina 2. Então, a gente tem uma perspectiva terapêutica também para silenciar a função aí dessa pré-mutação na ataxina 2 e que aumentaria o risco de ela. Então, a perspectiva terapêutica é real, primeiro para as duas formas genéticas mais comuns, para a SOD1 e para o C9orf72, e depois para essa pré-mutação na ataxina 2 que leva ao aumento de risco nos pacientes com ela. Obrigado, Alessandra. Agora eu vou... O áudio tá ok, pessoal? Vocês podem me confirmar aí? Alguém aqui falou que estava sem áudio. Bem, agora eu vou dar uma olhada nas perguntas que fizeram para a gente tentar discutir aí. Bem, eu vou responder aqui ao Tiago Rodrigo Trindade, que perguntou uma dúvida. Ele falou que tem ela bulbar e ele tem uma síndrome que chama síndrome unha patela.
Tiago, se você puder reformular, Tiago Rodrigo Trindade, se você quiser reformular sua pergunta para eu entender exatamente, que não veio nenhuma pergunta aí. Vou responder a Vera Lúcia agora, que ela está falando que o marido perdeu a mãe com 9 meses do primeiro sintoma, uma irmã com 6 meses e outra irmã com menos de 1 ano. E ele vive com suportes e orientações recebidas da procura e no final teve um infarto percebido por necrópsia. O seu marido, ele provavelmente, né, a família dele tem uma ela de forma familiar, né? Ele precisa fazer Vera Lúcia, o seu marido precisa fazer um teste genético para identificar qual é a causa genética. Tudo indica que é um gene dominante, né? Como é, por exemplo, o gene da SOD1, mas precisa fazer um teste genético para descobrir qual gene está relacionado aí a ela na família dele, para ver até se vai ser candidato a alguma dessas terapias gênicas aí, ou de oligonucleotídeo que vão vir. A Carla Freita está perguntando se o uso de óleo de cannabis, o que acha do uso, né? Não tem nenhum estudo ainda publicado especificamente do óleo de cannabis para avaliar se ele interfere ou não na progressão da esclerose lateral amiotrófica. O óleo de cannabis ele pode ser usado para dor, ele pode ser usado para contratura muscular, pode ser usado para espasticidade, mas simplesmente como medicamento sintomático. Vai ser um sintomático como os tantos outros remédios que a gente usa para tratar os sintomas e não tratar a progressão da doença. A Leia Aparecida está perguntando por que o paciente saliva muito, se existe outro medicamento para aliviar sem ser a amitriptilina. Sim, Leia, os pacientes que têm esclerose lateral, eles perdem, por conta da fraqueza muscular, a capacidade de deglutir a saliva e tem esse sintoma, né, que chama cialorreia. Eles salivam muito. Existem diversos outros medicamentos que podem ser utilizados, como, por exemplo, medicamentos tópicos, como a propantelina, que não precisa ser dado via oral, pode ser dado tópico sob a pele, né? Como a escopolamina, adesivo, né? Entre outros aí. Muito bem. A Lina está perguntando em que fase está a pesquisa da taxina 2. A pesquisa da taxina 2, Lina, está bem inicial, ainda em modelo experimental. A gente ainda não tem aberto para estudo para humanos, não, mas acredito que em breve terá, especificamente para a esclerose lateral amiotrófica. A Silvana Almeida está perguntando, doutor, se fala muito em estudo na ela familiar. Então é isso aí que eu estava falando, Silvânia. É como a gente conhece muito bem o mecanismo das ELA nas formas familiares, nas formas genéticas, a gente consegue fazer estudos muito guiados com medicamentos focados que vão agir diretamente na causa da doença. Nos casos esporádicos, clássicos, muitas vezes a gente não sabe, a gente não tem ainda uma causa bem definida. Então, com a descoberta dessa predisposição genética aí que eu falei, da pré-mutação na taxina 2, é a perspectiva mais próxima de tratamento efetivo para as formas clássicas. A Isabel Cruz está perguntando, ela genética tem necessariamente de ser hereditária ou pode apenas ser o fato de termos pais ou avós que são primos? A ela genética, ela é hereditária, ela é uma forma familiar. Você tem duas maneiras de herdar. Pode ser dominante, que é quando todas as gerações da família elas manifestam a doença. Então, seu pai ou sua mãe teve a doença, seu avô ou sua avó teve a doença, ou seja, onde o gene passa, na geração que ele passa, os pacientes manifestam. Essas são formas dominantes, como a SOD1. Mas existem formas recessivas, que são mais raras, que ocorrem saltando gerações. Aí é nesse caso que você perguntou, quando os pais ou avós são primos, eles são portadores
de uma mutação, mas essa mutação não se manifesta quando você é portador. Você tem que ter os dois pares do gene, os dois alelos mutados para manifestar. E aí é quando você é filho de um primo, filho de um casal de primos ou de avós primos, e aí você manifesta a doença quando você herda os dois alelos mutados. Aí a gente fala que é recessiva. Então, era genética, é hereditário, mas tem essas duas formas aí. Pode ser dominante ou recessiva. Tatiane Moreira está perguntando, meu pai tem ela, único caso na família, tem probabilidade de eu e meus irmãos ter também. A gente sabe que sempre que você tem um parente com ela, esse risco de você ter ela aumenta um pouco em relação à população geral. Mas se não tem mais ninguém na família, é só seu pai, Tatiane, que tem ela, a gente não orienta de rotina a pesquisa genética nesses casos. O Adilson Custódio está perguntando, a SOD1 é mais comum no ZEL? Exatamente, no Brasil não é a forma mais comum. Temos casos no Brasil. Você acompanha algum paciente portador dessa mutação? Sim, já tive contato no Brasil, tem vários casos. Já tive contato com pacientes que têm essa mutação, mas em alguns casos são formas mais benignas até da ela, com uma evolução muito lenta, muito estagnária, que é difícil você ver a progressão. Mas o Adilson Custódio pontuou bem, a SOD1 é uma mutação muito mais frequente nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem outro gene, né, que está relacionado a ela tipo 8, que é o gene da VAPB. Esse sim é muito mais comum no Brasil. A Débora aqui falando, que tem ela familiar, SOD1, está fazendo parte da pesquisa da USP. Gostaria de saber da previsão da chegada do tratamento no Brasil. O tratamento para SOD1, o ASO, o oligonucleotídeo, ele só vai chegar no Brasil depois de ser aprovado nos Estados Unidos. Eu não sei exatamente se algum centro nosso aqui no Brasil conseguiu entrar para fazer parte do estudo clínico da SOD1 com oligonucleotídeo. Eu acredito que não. Se eu tiver algum centro que vá participar, a gente informa a vocês aqui através da procura. Mas primeiro o medicamento tem que ser aprovado nos Estados Unidos, sendo aprovado nos Estados Unidos pelo FDA, depois de uns 2 anos no mínimo de ensaio clínico, é que o medicamento é trazido para o Brasil e é submetido à aprovação pela Anvisa. Então isso vai levar aí por volta de 3 anos em média. Respondendo a Vanessa, ela está perguntando, doutora, minha mãe teve um quadro de insuficiência respiratória e os médicos ainda não fecharam o laudo em ela, porque minha mãe move todos os músculos do corpo normalmente, os médicos estão confusos. Existe a possibilidade de não ser ela? Sim, Vanessa. Um quadro de insuficiência respiratória isolado pode ter várias causas. Uma delas é ela, mas realmente se o quadro é respiratório puro, é muito difícil ser ela. Existem descrições de esclerose lateral amiotrófica que começam com falência respiratória, mas é muito raro. Então a gente está falando de uma doença rara com manifestação rara, então a gente está falando de uma coisa ultra rara. Peça para os seus médicos investigarem todos os outros diagnósticos possíveis aí na sua mãe antes de fecharem ela. Muito bem, a Lina está perguntando, para pacientes que têm a mutação no SOD1 ou outro gene, existe alguma restrição para o tratamento caso o paciente esteja no estágio avançado da doença? A gente não sabe ainda, Lina, como vão ser os critérios para o tratamento. Para os estudos clínicos, eles pegam pacientes no estágio inicial da doença, eles têm que ter uma pontuação baixa lá na escala da doença, na escala de funcionalidade da ALS, né, da esclerose lateral, para justamente avaliar se o remédio impede a progressão da doença. Porque a tendência desses medicamentos é muito mais estagnar, parar a progressão da doença, e aqueles neurônios que foram embora, eles, em tendência, eles não recuperam. Então, você avaliar a eficácia do medicamento
num paciente que já está com a doença muito avançada, é ruim de você provar que o medicamento funciona, você não vai conseguir provar. Mas depois que o medicamento estiver no mercado, o medicamento pode ser usado para vários pacientes, até quem esteja em estágio avançado, e aí o clínico que acompanha que vai avaliar o benefício que o medicamento está tendo ou não para o paciente. A Vanessa Soete está perguntando... eu não... Vanessa, se você quiser refazer sua pergunta, por favor. A Vanusa Lago está falando: doutor, eu tenho AL e em alguns momentos sinto um raspado forte na garganta. Minha fono me falou que pode ser saliva que passa nas cordas vocais. O que posso fazer para aliviar isso, né? O ideal aí é você ver o treino que você faz com a fono, né? Trabalhar com a fono essa questão da cialorreia e usar algum medicamento que diminua a salivação, como já foi falado aqui, amitriptilina, propantelina, né, escopolamina, mas o principal aí é trabalhar com a sua fono. Ana Carolina Vieira, falando: doutor, meu avô foi portador de ELA, faleceu recentemente. Os médicos dizem que provavelmente foram fatores esporádicos que influenciaram no aparecimento da ELA. Contudo, tenho minhas dúvidas de que a doença possa ser genética. Os médicos eles vão pela estatística, né? Se seu avô, Ana Carolina, não teve nenhum caso prévio na família, então o mais provável realmente é que ele tenha uma doença, ele tinha uma ELA esporádica que não estava relacionada a uma mutação genética. Você está perguntando se devo fazer um mapeamento genético para descartar a possibilidade de meus familiares ou eu sermos portadores de ELA. O ideal, na dúvida, era o seu avô ter feito o teste genético, né? Se o seu avô tem, 5, 6 filhos e nenhum deles, até agora, na idade adulta, manifestou a ELA, então pouco provável de ser uma ELA de forma genética. Doutora, a metilcobalamina pode ser usada, a Neide França está perguntando se a metilcobalamina pode ser usada em pacientes em estágios mais avançados. Eu percebi que o meu amigo se sentiu melhor usando a metilcobalamina, né? A metilcobalamina não é uma perspectiva futura, é um medicamento que a gente pode usar já no dia a dia. Eu prescrevo para os pacientes, pode ser usado por via oral, em comprimidos que manda se manipular. Eu recomendo que todos os pacientes e todos os estágios usem, porque é um medicamento que não traz nenhum efeito colateral, nenhum prejuízo, é seguro para usar e alguns pacientes podem ter alguns benefícios sim, eu recomendo. A Nica está perguntando: meu marido tem ELA e não teve Alzheimer. Pode meu filho ter? Tem relação as duas doenças? As duas doenças? Não, Alzheimer e esclerose lateral não tem relação, né? Ela tem relação com outro tipo de demência que chama demência frontotemporal. Essas doenças estão relacionadas, a ela e a demência frontotemporal. Os filhos de paciente com ela sempre podem ter um risco um pouco maior, mas o que não tem nada para ser feito a não ser seguir a vida, não vai ficar com essa angústia. E a partir do momento que tiver um tratamento efetivo para uma forma genética, aí sim a gente vai fazer de rotina testagem genética. A Eliana Cardoso está perguntando: doutor, é normal a pessoa com ela ter evolução tão rápida em um ano, não dá mais, ter dificuldade das mãos, dificuldade de falar e se alimentar? Sim, Eliana, em um ano, alguns pacientes conhecidos como progressores rápidos, em até 2 anos, eles têm comprometimento ventilatório, ou seja, estão cadeirantes, né? Não deambulam mais e estão dependentes de um aparelho de BiPAP ou de ventilação invasiva para respirar. Esses pacientes são progressores rápidos, sim, isso pode acontecer. São duas formas que a gente sabe que tem de progressão de ELA. Os progressores lentos, que progridem por muitos anos, às vezes até décadas, e os progressores rápidos, que progridem em 1, 2 anos aí. A Lucimara Barbosa está perguntando: meu pai está com muita dificuldade na dicção, está falando enrolado, isso a gente chama de disartria, e começou a cair. Estamos tentando descobrir o diagnóstico e por enquanto está com ela. Você acha que pode ser outra doença? Sim, Lucimara, sempre pode ser outra doença, depende muito do exame que o neurologista fizer, do exame clínico e dos exames diagnósticos de apoio, da eletroneuromiografia, da ressonância.
né? Então depende muito de todos os outros exames. Esse quadro clínico aqui que você está falando, Lucimara, ele é compatível com diversas doenças neurológicas, não só com a ELA. Precisa realmente o neurologista que acompanha lhe explicar quais são os sinais e sintomas e os exames que levam a ele crer que trata-se de ELA. A Vanessa Soete, então, está falando mais um pouco do quadro da mãe dela, né, que apresentou fraqueza nas pernas e aí evoluiu com insuficiência respiratória. Né, a dúvida é se pode ser ela, como eu falei, ainda pode ser, mas é muito difícil que seja ela se o quadro é tão frustro assim, é predominante respiratório. A Elaine Silva está falando, meu marido esteve internado por 28 dias por conta de problema no intestino. Após essa, começou a ter queda de batimentos cardíacos, o que pode estar acontecendo? Os médicos disseram que é desautonomia. Mas acontece na ELA? Elaine, pode acontecer desautonomia na ELA em estágios avançados, mas tem que ver aí se não tem nenhum medicamento, alguma droga que esteja interferindo, que esteja dando constipação intestinal, que pode estar dando aí a bradicardia, que é a queda nos batimentos cardíacos. Precisa ser feita uma investigação. A Michele fala, os estudos da SOD1 abrem caminho para um tratamento para o VAPB, visto que duas são mutações hereditárias. Exatamente, Michele. Como bem lembrado, a SOD1 é muito comum nos Estados Unidos e por isso estão se desenvolvendo o tratamento lá. E a partir do momento que tiver tratamento para SOD1, tiver tratamento para a C9orf72, também acredito que, como no Brasil é muito prevalente a VAPB, vai se desenvolver um semelhante guiado para VAPB, né? Há sim essa perspectiva aí. A Vera Lúcia está perguntando, doutor, como então encaminhar os filhos de um paciente de ELA familiar para prevenção e diagnóstico precoce? No momento a gente não tem uma prevenção, né? Uma doença prevenível é uma doença que eu posso fazer um rastreio e evitar ela. Por exemplo, como é que eu previno um câncer de pulmão? Eu evito de fumar. Como é que eu previno ou minimizo o risco de um câncer de próstata? Eu serio aquele exame, o PSA, e se tem qualquer elevação, eu vou na próstata, biopsia, se diagnostico o câncer, trato ele precocemente. Na ELA, a gente ainda não consegue prevenir. A gente pode sim fazer um diagnóstico precoce, um diagnóstico genético, constatar que o paciente tem a mutação que vai levar a ela, mas eu não consigo ainda evitar que o paciente apresente a doença. A partir do momento que alguma dessas terapias seja aprovado, aí sim a gente vai montar protocolos de quando rastrear o que o paciente tem a mutação e quando começar um tratamento antes de ter sintoma. Isso é coisa ainda que a gente vai aprender, a gente ainda não sabe como vai fazer isso. Aqui, por fim, a livraria está perguntando, meu nome é Robert, tenho ELA há 15 anos, faço uso do Trilogy há 5 anos, minha ELA é familiar e estou passando bem, tenho uma vida quase normal, será que algum dia vou ter que usar a tráqueo? Bem, Robert, a gente não sabe, né? A tráqueo é uma coisa que depende muito da evolução da doença e da conversa que você tem com o seu médico que te acompanha, né? Mas você tá ela há 15 anos, isso quer dizer que a sua progressão é bem lenta, isso é uma coisa boa. E por fim, a Rosângela Alexandre Vasconcelos está perguntando aqui, doutor, meu esposo tem ela e não sabemos se é familiar, pois ele foi adotado e não temos um filho de 4 anos. Como posso fazer para saber se nosso filho pode ter ela no futuro? Como eu falei, só através do teste genético. E esse teste genético ainda não é recomendável fazer em crianças, em pacientes tão jovens assim, porque a gente ainda não tem um tratamento efetivo para resolver isso. Mas vamos aguardar aí novas notícias. E por fim, a Silvana Soares falando, doutor, meu pai aos 78 anos teve ela, evolução rápida e veio a óbito em menos de um ano, permaneceu todo o tempo lúcido, porém totalmente dependente de cuidados. Existe um percentual de que os filhos possam ter ela? Existe, Silvana, existe um percentual, mas não vamos ficar falando em números aqui para não encher a cabeça de vocês de medo.
é o que eu digo para os familiares: vocês tenham uma vida normal, saudável, pratiquem atividade física, comam alimentação saudável. A gente não consegue ainda fazer nada que tire esse risco que os familiares de quem teve ela têm, por enquanto, mas estamos aí estudando. É isso, obrigado a vocês aí por terem assistido a live, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem deixar mais dúvidas aí, fiquem à vontade, depois eu tiro um tempinho maior para responder. E até o próximo encontro aí da Procura da Ela. Um grande abraço e boa noite a todos.